Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e seja muito bem-vindo a mais um Isto é o Povo a Falar. Ontem, pela primeira vez na história da nossa democracia, festejou-se uma data, oficialmente comemorou-se uma data, que é o 25 de novembro. Bem, seria tudo normal não estivéssemos nós em Portugal. E acabou de iniciar-se a nova disputa lusitana. Não é o Benfica Sporting, mas é o 25 versus 25, abril versus novembro, 74 ou 75. Bom, e para tentar entender alguma coisa destes nossos paradoxos lusitanos, como dizia eu, o nosso convidado de hoje é o João Chaves. Muito boa noite, João. Obrigado por estares aqui connosco. Realmente esta temática foste tu que disseste que gostavas de abordar, de facto, o 25 de novembro, e imediatamente eu lembrei-me que nós conseguimos já ter em duas datas as divisões de águas que normalmente em Portugal impedem tanta coisa de ser feita, não é? Boa noite a todos. Nós, como temos falta de fé diversos, conseguimos criar mais um, na minha opinião. O 25 de Abril foi uma data fundamental para Portugal e é uma data que tem que ser sempre festejada por todos aqueles que amem a liberdade. Mas, se esses mesmos forem honestos, têm que se recordar que logo a seguir ao 25 de Abril, se tentou instalar, por aquilo que me recordo, e eu vivi o 25 de Abril, não sou daqueles que ainda não tinha nascido, tentou-se logo instalar uma nova ditadura que muitos que o defendem o 25 de Abril dizem hoje que seria muito pior que a ditadura de que nós saímos. Então apareceu o 25 de Novembro, que é nem mais nem menos que o repor nos carris toda uma revolução que tinha sido feita. E depois disso, uma pergunta: qual é mais importante, o 25 de Abril ou o 25 de Novembro? Eu acho fantástico como se perde tempo numa situação destas. Conseguimos gastar horas e horas e horas nos mídias, todos juntos, a discutir o que é mais importante. Quando eu pergunto se comprei um carro e me tentam roubar o carro, o que é importante depois? É recuperar o carro ou é lembrar-me do dia em que comprei o carro? Eu acho que não vou deixar passar mais tempo, porque muito mais importante que isso, na minha opinião, é verificar como é que estamos hoje, quase 50 anos depois. Estamos no 25 de Abril ou estamos no 25 de Novembro? Eu não vou dizer nada às pessoas que o digam e que pensem. Havia uma música na altura que eu lembro-me: paz, pão, habitação, saúde e educação. Eu gostava de ir, digamos, por aí. Eu há anos que ando a dizer o mesmo. Já agora, João, há quanto tempo é que este programa existe? Há 7 anos. 7 anos. E eu, praticamente desde o início, é que não foi do início, tive o prazer de ser convidado para cá estar com alguma frequência. Ou seja, há 7 anos que eu andava a dizer que o António Costa nos andava a emberretar a todos. Penso que não me irás contradizer. Hoje em dia, aquilo que eu penso e que já na altura dizia é que o António Costa foi o melhor primeiro-ministro das coisas que ia fazer, mas que não fez. Portanto, ele andou anos e anos a prometer que ia fazer tudo. Só que não conseguiu. Não foi a tempo que ele tinha previsto fazer nos últimos dias. Como saiu antecipadamente, não teve oportunidade de fazer nada. Exato. Mas isso é apenas um mero pormenor. Ora bem, no meio disto tudo, ele sai contaminarosamente porque ele sabia que a batata era muito quente e teve, numa atitude mágica, conseguiu uma atitude mágica, pirar-se, que é aquilo que eu sempre
defendi. Infelizmente vai agora para outro lugar, vamos lá ver o que é que ele vai fazer com os países todos, senão fica toda a batatada daqui a uns tempos. Mas pronto, eu vou acreditar, sendo ele português, vou defendê-lo e tal. Sim, entre um português e outros, está bem, mas... Ora bem, ele deixou-nos o quê? Um excedente orçamental. Não sei se te recordas de ouvir isto. Sim. E já deves ter dado conta que tocou-te a ti bastante dinheiro. Eu lembro-me que ainda agora, recentemente, li uma notícia que na Suíça houve um excedente orçamental e o que é que fizeram? Distribuíram por cada cidadão qualquer coisa como 2.700 euros. Mas estão os suíços, coitados, não É o ar da montanha que não ajuda. Afeta-os e ficam. Nós cá temos excessos orçamentais. E nem que fosse de propósito, faz-me lembrar um bocado o Presidente da Câmara onde eu vivo, em Sintra, que também tem um excedente orçamental brutal, 300 milhões, diz ele. Ora, obras não há, não faz nada, eu pergunto onde é que está o resto do dinheiro, porque 300 milhões é muito pouco, para quem devia lá ter, se calhar, 500 ou 600 milhões. Aqui eu digo exatamente do António Costa. E digo António Costa porquê? Ora, vamos lá ver, no que toca àquela célebre música de Paz, Pão. Paz... Eu pergunto se alguma vez foi vivido um período de tanta instabilidade como, não estou a falar no tempo do PREC, já lá vamos ao 25 de Abril e 25 de Novembro, não me estou a referir a essa altura, mas estou-me a referir a questões estruturais. A sociedade sente-se defraudada, a sociedade anda nervosa. Todos nós, hoje fala-se muito na subida do populismo, eu gostava de saber porquê. O que é que será? O povo não tem mais nada para fazer e então vira populista. Porque, de facto, todos têm cumprido aquilo que têm dito em todas as eleições. O pão é aquilo que se vê. A pobreza está a subir estrondosamente. Estrondosamente. E nós não olhamos para isto. Faz-me lembrar um bocado nos Estados Unidos, quando ficaram agora admirados por terem pela Kamala ter pedido, e o Bernie Sanders, que era, digamos, um ala extremista do seu partido, que disse, vocês já repararam que andaram a falar de tudo, menos dos trabalhadores. Aqui é um bocadinho isto, falam de tudo, menos dos cidadãos. Os cidadãos é uma coisa que só existe para inglês ver. Porque de resto fala-se na campanha e depois os cidadãos, o que interessa é o partido. E andamos aqui há imenso tempo com trocas de cartões e trocas de favores uns para com os outros e o povo vai sendo esquecido. Habitação. Paz, pão, habitação. Eu vinha para aqui quando me fizeram um telefonema a pedir para ir a Sintra, porque estão neste preciso momento a ser despejadas famílias com filhos. Dizem, as pessoas estão em situação ilegal, tudo isso. Eu não conheço nenhum sem-abrigo que esteja em situação legal. Eu não conheço nenhuma pessoa que esteja na pobreza que esteja em situação legal. O que as pessoas querem é tentar resolver os seus problemas. Mas se há situações ilegais que há, então essas tratam-se pondo as pessoas fora ou resolvendo o seu assunto de outra forma e resolve-se o assunto àqueles que mais necessitam. Aliás, tu estás a olhar para aí, para a Constituição e a Constituição diz abertamente que se deve dar habitação. Deve, eu ponho entre aspas, porque... nós não podemos fazer isto por decreto. Nós temos é que tentar ajudar-nos uns aos outros e era a altura de todos começarmos a refletir e a dar as mãos uns aos outros para resolver os problemas estruturais que não são resolvidos desde o 25 de Abril, nem desde o 25 de Novembro. E essa é que é a grande questão. Eu pergunto, as pessoas que não têm casa hoje e havendo uma Câmara que fecha as casas emparedadas e não tem lá dentro ninguém, só num bairro a Câmara de Sintra tem 16 casas e está a pôr neste momento mais uma família com filhos na rua, dizendo-se no país que há falta de resolução do problema da habitação social, eu pergunto o que é que anda a fazer o Sr. Pedro Santos, os senhores à sua volta, que gravitam à sua volta, que tanta discussão criam para bem do povo e contra tudo o que está a ser feito neste momento, eu pergunto onde é que eles andam. Se não sabem disto, então e continuam a dar suporte político a um Presidente da Câmara que funciona desta maneira, pondo as pessoas na rua e não tendo lá ninguém, há 5 e 6 anos que casas estão fechadas
sabendo nós, dito pelo próprio Presidente da Câmara de Sintra, que há 200 sem-abrigo, só sem-abrigo, fora o resto, que estão na sua cabeça, que ele conhece, quer dizer, na cabeça, não sei o que é que ele quer dizer, mas está bem. A minha pergunta é, o que é que andaram a fazer durante este tempo todo? O António Costa foi este o excedente orçamental que nos deixou? Para ficarmos com um excedente orçamental em que baixámos a dívida. É verdade, e dou-lhes parabéns. Mas à custa de quê? A habitação, o que é feito da habitação? O que é que foi feito pela habitação? O que é que foi no fundo, essas pessoas estão-se borrifando se é o 25 de abril ou de novembro, se é 74, se é 75. Eu não posso dizer isso. As pessoas deviam ter concretizadas aquilo que são os seus direitos básicos e fundamentais. Eu não posso concordar contigo, porque senão vai-me cair tudo em cima, não é? Porque se tu dizes que é de 25 de Abril, os de 25 de Novembro, se diz o contrário, e ainda ninguém verificou o que é que foi um e o que é que foi outro. A minha pergunta é, se não tivesse havido 25 de Novembro, nós estávamos aqui a falar como estamos? Eu estava aqui a dizer o que estou a dizer, ou estaria numa ditadura do tipo da União Soviética? Ontem eu estava a pensar naquilo que aconteceu no hemiciclo, foi que durante os discursos o grupo parlamentar do PCP decidiu não estar presente numa clara e saudável demonstração do que é um Estado democrático. Eles, não querendo estar presentes, não estiveram lá. Logo, não sei se tivéssemos ficado debaixo daquilo que era preconizado durante o PREC, se alguém não seria daqueles que tem que se levantar e bater palmas. Todos ao mesmo tempo, exatamente. E de forma certinha, sim. Ou então uma outra coisa que eu iria mais longe. Será que o PCP, ainda 49 anos depois, ainda não engoliu esse sapo? É que para mim, isso é um bocado mais demonstrativo da falta de democraticidade daquele partido. O 25 de Abril foi fundamental, é o dia da liberdade, mas se me tivessem tirado esse dia da liberdade, eu nem sequer o tinha festejado. Aliás, o PCP, que é um partido, com todo o respeito, nós sabemos bem o que é que o PCP costuma fazer aos dissidentes ou às pessoas que não concordam tanto assim. Olha, mas por falar nisso, quero recordar uma antiga militante do Partido Comunista que deu uma entrevista a Zita Seabra. Sim. E que disse muito bem o que é que estava preparado durante aquele período pré-25 de novembro. Mas todas as pessoas que se lembrem minimamente e que peguem em livros hoje, há pequeninos pormenores que divergem uns dos outros. É verdade que há, e na história isso acontece sempre, mas já há uma linha contínua que qualquer um pode facilmente recordar. Aliás, agora na RTP, por exemplo, têm passado filmes da época, não é com alterações, é com as palavras a serem ditas pelos próprios e com as cenas que nós vimos, por exemplo, no Durante Clemente, que entrava por aqui adentro, mandava-nos aos dois embora e ficava aqui a dizer umas bacuradas e todos a baterem palmas. E ele todo contente porque achava-se que era o maior, e disse ele, democrata. Eu não consigo entender isto, mas eu, como disse, eu nem quero ter mais tempo para analisar o que é um e o que é outro, porque eu gostava de ver era a diferença entre um e outro nos assuntos. Mas eu só estou a dizer isto porque aqui vai tocar noutro ponto, porque isto só pode ser analisado se a educação for uma boa educação, se o ensino for um bom ensino, se o ensino não estiver ideologicamente enviesado. Tu consegue, nos últimos 8 anos, consegues-me falar alguma coisa de educação para além da agenda woke e das casas bem mistas? Eu não me lembro de mais nada. Se isso é educação, este ministro este fulano que se conseguiu sentar na cadeira que, de uma maneira geral, é usada pelo ministro, conseguiu nos deixar o quê em termos de educação? O quê? Digam-me o quê? E esta confusão de fulanos a pensarem que são cães e de... É isso? Isso é que é o importante para resolvermos o problema de Portugal. Portugal vai ficar com o problema resolvido se andarmos aqui a fazer o quê? Escolas que metem água, corrupção a pontapé nas obras que foram feitas durante anos e que continuam
Não sei se hoje continuam, mas até há bem pouco tempo continuavam. Mas com excedente, obviamente. Porque se tu não tapares os buracos da chuva em tua casa, também poupas imenso dinheiro. Não consegues lá viver. É lá viver dentro. Já parece aquela famosa história do burro que tu costumas contar aqui, não é? A pessoa deixa de alimentar o burro, não é? Ele, quando estiver mesmo habituado, morre. Entretanto, o burro morre e o gajo queixa-se. Agora que ele estava a aprender a não comer, morreu. Exatamente. Mas calma, mas chegámos com excedente. E todos contentes, toda a gente a bater palmas, ainda hoje. Olha, ainda hoje. A falta de professores. Tenho N colegas meus todas as semanas que têm que ir buscar os filhos à escola porque os professores não aparecem, ou porque é mais uma greve, ou porque... Mas, e hoje, em vez de ficarem quietos, calados, para que ninguém os veja na Assembleia, eu ouço coisas de um despelante, de uma lata, que é preciso mesmo ter lata para virem falar. E ninguém diz isso, e se calhar porque também... Bem, mas isso falarei mais à frente. A falta de professores, a falta só agora... Ele ia aumentar os professores, não sei se sabes. Ele ia. Mas houve várias coisas que foram decididas em dezembro e perguntam hoje porque é que não foram feitas. Eu que me recordo, eles estiveram lá até março. Sim. Mas isso é um pormenor, quer dizer, também como é que eles podiam fazer em 3 meses? Não é? Apesar de já terem decidido um mês antes. Mas o que é que eles podiam fazer? Lá está. Eles iam fazer tudo. Porque eles são dos melhores naqueles que iam fazer tudo, se os deixassem, mas não deixaram. E, portanto, ficámos com este excedente. Eu pergunto onde é que está o dinheiro? Onde é que está o dinheiro? Porque para não fazer tudo isto que agora tem que ser feito à pressa e se calhar eventualmente não nas melhores, se calhar não, de certeza, não nas melhores condições, mas deixou-nos um excedente. Onde é que está este dinheiro todo? Eu acho que andam a brincar connosco há muito tempo e é por isso que eu não posso deixar passar esta altura para perguntar: este excedente é de 25 de Abril ou é de 25 de Novembro? As alterações estruturais que não houve foram do 25 de Abril ou do 25 de Novembro? Eu acho que era a altura de reconciliarem o 25 de Abril com o 25 de Novembro e os partidos, todos eles, porque nenhum está fora deste meu comentário crítico, nenhum, absolutamente nenhum, está fora deste comentário crítico, deviam repensar os assuntos e perguntar quando é que tinham que começar a ir para a Assembleia da República para resolver os problemas do país e não para resolver os problemas partidários, as tricas partidárias e criarem estes fediveres como se não tivessem absolutamente mais nada para fazer. É lamentável, 50 anos depois, verificar-se que temos 300 ou lá quantos é que são a discutirem tretas. Olha, João, dizia-se, ou diz que no tempo do antigo regime havia uma elite de famílias que estava mais próxima do presidente do Conselho, logo era beneficiada e tinha, digamos, algum tipo de aura de proteção. Mas quando olhamos para a justiça em Portugal, só para dar 2 exemplos, olhamos para o caso José Sócrates, e vai, não sei, há quem diga que a investigação está a ser arrastada propositadamente e, pasme-se, ou talvez não, prescreveu mais um crime que estava imputado Ricardo Salgado, sendo que em março mais uma mão cheia desses crimes podem prescrever, logo ele não será julgado pelos mesmos. A música falava na saúde e educação, mas eu acrescentaria hoje, se fosse possível, uma outra palavra nessa letra, que era exatamente a justiça de que tu estás a falar. Ou melhor, a falta dela. Penso que tu falaste foi na falta de justiça, não sei se estavas a referir a isso, eu refiro-me. Porque quando se olha para isso, num país democrático, no século em que estamos, eu pergunto o que é que andam a fazer. Eu já há muito tempo também digo, diz-me se for o contrário, há muito tempo que aqui digo que um dos problemas principais de Portugal é a falta de justiça. E porquê funcionam em roda livre? Eles são mais uma corporação do que outra coisa. E é uma corporação que, alegando sempre a sua autonomia, funcionam como um sistema corporativo, onde afinal, e eu quando falo de justiça lembro-me sempre
de uma senhora com que nunca concordei em nada, absolutamente nada, extrema-esquerda, etc., que era Maria de Lourdes, e a Maria de Lourdes foi presa porque, de facto, tinham sido injustos com ela, ela chamou corruptos aos juízes e imediatamente a prenderam, teve 3 anos presa, sem ter direito sequer a ir a casa. Vejam bem, hoje qualquer desses gandulos que aí anda, vem logo cá para fora. Aliás, isso agora, no caso dos incêndios, um foi apanhado e mandaram para casa, mas com a proibição de usar isqueiro. Portanto, ele de certeza que só usa fósforos. Agora, se quiser fumar, só usará fósforos. E chamam isto de justiça. Eu pergunto, e esses casos que tu estás a dizer, será que as pessoas que estão envolvidas não têm vergonha? Eu pergunto se não têm... Se não há vergonha, um mínimo de vergonha, pessoas que deviam ser isentas, pessoas que deviam ser justas, e é raríssimo. Hoje, quando se ouve falar num juiz ou numa juíza que toma uma decisão que, de uma maneira geral, até se entende, já são casos raros. João, mas diz-me uma coisa, por exemplo, e estamos a falar de justiça, e mais uma vez neste binómio, eu não vou dizer binómio, nesta bipolaridade, e peço desculpa por utilizar esta palavra, mas de facto não encontro outra, e estou a utilizá-la com intencionalidade. Nesta bipolaridade do abril e novembro, eu começo a olhar para José Sócrates e começo a achar, se calhar o rapazinho tem razão, porque a justiça não me parece nada preocupada em julgar pelos crimes pelo qual ele é acusado. Eu começo a pensar, se calhar tramaram mesmo o filósofo não, o ex-primeiro-ministro. O engenheiro, isto a dizer. Já é? Depois... Mas toda a gente o trata, porque hoje nós estamos num país de doutores e engenheiros. Okay. Portanto, ele, se não é doutor, tem que ser engenheiro. Eu gostaria de conseguir chegar a esse pensamento, mas ainda não consigo. Agora, que é um facto, é uma coisa. É que já passaram 10 anos e ainda nem sequer o julgamento começou. 10 anos e ainda nem sequer o julgamento começou. Eu pergunto se isto é admissível noutro ponto qualquer do mundo. É porque eu já me começo a colocar no lugar dele. No lugar dele. Sim. Não é? Sim. E de facto esta é daquelas coisas que a justiça de facto não me parece que esteja a fazer um bom serviço a ela mesma e muito menos aos cidadãos, que os cidadãos começam a equacionar se de facto não há uma instrumentalização da mesma. Eu acho que isto foi um bocado pela boca morreu o peixe, ou seja, os partidos andaram todos a defender, como o Paulo Moraes aqui diz, tantas vezes o disse, alçapões na legislação. Ele conhece isto todos de cor, ele abre um, fecha o outro, abre um, fecha o outro, e é isso que tem andado aqui, medidas dilatórias, isto, aquilo, aquilo outro, recusas disto, recusas aquilo. Eu não sei se ele é tão inteligente assim, pode eventualmente ter uma equipa de defesa. Exatamente, quem está a defender ele, não sei se será inteligente. José Sócrates, em termos de conhecimento dos alçapões da lei, eu só pergunto, estas faltas de decisão na justiça, estes juízes que têm aparecido, até dizer chega, corruptos, estes juízes que agora, recentemente, um dos casos que 3 juízes que alegadamente escreveram um acórdão baseado na inteligência artificial. Não sei se foi inteligência artificial ou se eles foram artificialmente inteligentes, que é uma coisa bastante diferente. Gostava de ver qual é a conclusão a que vou chegar. Agora, será que é isto que nós pretendemos depois do 25 de Abril? Ou será que é isto que nós pretendemos depois do 25 de Novembro? Isso é que é importante. É nós definirmos se isto é proveniente do 25 de Abril ou se isto é proveniente do 25 de Novembro. Porque isso sim é que é a verdadeira questão neste país. Portanto, o que me interessa é saber se nós já temos um interior quase igual ao litoral. Mas cuidado, temos que ver, será que o interior é de 25 de Novembro ou é o do 25 de Abril? E quem fala em interior fala nos pobres. Aumentaram ou diminuíram? E a diferença que existe, cada vez mais, o fosso que existe entre ricos e pobres. E o fosso entre os idosos e os mais novos. E o fosso entre a mortalidade e a natalidade.
Isso, diga uma coisa, qual deles é que é do 25 de Abril? Será do 25 de Abril a mortalidade e do 25 de Novembro a natalidade? A falta dela? Ou é ao contrário, por amor de Deus? Eu acho que nós deveríamos era começar a ter juízo e a pensar sinceramente. E mais, se dúvidas houvesse, nós temos uma das palavras desta música que se refere à saúde. Ora bem, há 10 anos, eu tive cuidado de ouvir esta última audição que existiu na Assembleia da República. Eu achei aquilo vergonhoso, e eu já digo porquê. Porque há 10 anos foi dito abertamente, não sou eu que o estou a dizer, os problemas que estão a passar no INEM, já lá vamos à saúde em geral. Aliás, podemos ir por aí. O problema da saúde está nos hospitais, urgências, sobretudo, para não falar do hospital dos internamentos em si, falta de médicos, isso já é sabido. Mas nas urgências é um problema doido. Os centros de saúde, a mesma coisa. E o INEM. Ora bem, os centros de saúde, eu pergunto-me quais? Quais centros de saúde? Aqueles centros de saúde que deveriam ter 6 médicos, mas que só têm um, e esse já devia ter saído, porque já ultrapassou a idade, mas pedem encarecidamente para ficar, porque senão a população fica sem ninguém. Eu, dentro de Sintra, tenho só dois, onde eu já tive, um em São João das Lampas e outro na Torrugem, que está exatamente nestas circunstâncias. Mas agora arranjaram os médicos que vão lá, de vez em quando. Portanto, que é para aparecer no rácio, de certeza absoluta, que metem 2. João, isso é tão ridículo, isso faz precisamente lembrar o país do qual se queixavam antes do 25 de Abril, onde de vez em quando o médico lá aparecia na aldeia para tratar das maleitas das pessoas. Agora está a acontecer precisamente isso na cidade. Mas não tinham excedente orçamental. Mas não havia excedente orçamental. Porque nós queremos excedente orçamental e o povo gostou que lhe fosse dado um excedente orçamental. Foi isso que ainda agora se verificou nas últimas eleições. O povo aplaudiu o excedente orçamental. Não se lembrou foi do resto. O resto não estão a sentir na pele, na carne, todos os dias. Eu passo a vida a lutar por eles, não tenho que lutar por eles, cada um é que se devia levantar, mas é o excedente orçamental. Excedente orçamental em que não há médicos nas urgências, os centros de saúde não têm médicos nem de funcionários, e dizem às pessoas vão para as urgências quando deveriam, há falta de literacia na saúde. Quem diz isto, ou é um anormal, e eu tenho visto muito imbecil por aí a pulular cada vez mais, ou então está a brincar connosco. As pessoas agora vão fazer turismo para as urgências, não têm mais nada que fazer, o centro comercial está cheio, vão para as urgências. Eu, como é sabido, estive em medicina, mas não acabei o curso. Por 2 vezes estive lá, e o mesmo tempo. E aquilo que me diziam era, por qualquer motivo, quando uma pessoa tivesse uma dor de cabeça, uma coisa qualquer, deve recorrer ao médico. Qual médico? Qual? O médico do centro de saúde. Qual? Onde é que ele está? E as pessoas começam-se a ver atrapalhadas, onde é que vão? Vão às urgências. Depois vêm-me com estas histórias do público e do privado. Eu defendo completamente o público e a existência do público e o privado, desde que um não tente comer o outro. Porque o que é verdade, e toda a gente sabe, é que quando há problemas no privado, as pessoas vão ser recambiadas logo para o público. Só que, entretanto, tiveram a pagar no privado e depois no público o problema é zero. Ou seja, só vão parar ao público os verdadeiros problemas. Até lá os panarícios e aquilo tudo anda a ser tratado pelo privado e com bons preços. Além do mais, com a necessidade de toda a gente praticamente ter necessidade de ter um seguro de saúde. Eu pergunto, fizeram-me algum abatimento nos impostos por causa de eu ter seguro de saúde? A mim e a tantos outros. Reduziram-me alguma coisa? Mas nós andamos a brincar com isto o quê? As pessoas vão para as urgências porquê? Porque têm necessidade e porque não têm mais lado nenhum onde recorrer. E aí vamos parar a um outro problema. O INEM. O nosso Serviço Nacional de Saúde foi durante muito tempo considerado dos melhores do mundo. Dos melhores do mundo. Não era aqui dos arredores, como estes fulanos, como o António Costa o António Pouquinho estava habituado a coisinhas ali à roda.
Não, era a nível mundial e conseguiram destruir este Serviço Nacional de Saúde. Estão a destruí-lo e são corresponsáveis pela sua destruição. Poderá haver mais gente? Sim, há mais gente. Mas estes foram responsáveis por isso. Se não, veja-se. É muito simples. O número, dizem, isto foi dito publicamente. Hoje o CODU, pertence ao INEM, não conseguindo distinguir uma situação de urgente, de emergente, de não urgente. Desculpa? Não percebi. Não conseguem, já tiveram, já antes, e isto arrasta-se há 10 anos, já antes havia mortes, só que era tudo ocultado. Tudo. Eu sei que houve, e foi dito, várias horas em que os serviços estiveram fechados. Fechados. Ninguém disse absolutamente nada. Ainda hoje, se tu tens uma ambulância, e sobre as ambulâncias há muito a dizer, sobre esta questão também com bombeiros, se tu tens uma ambulância que está a ir para ti, que tropeçaste, partiste uma perna, e de repente lhe telefonam a dizer que tem que ir para um que está a ter um ataque cardíaco, não conseguem desviar a ambulância. Século XXI. Mas temos excedente, é necessário que digam estes doentes que têm excedente orçamental, portanto podem morrer felizes porque morrem com excedente orçamental. A frota não é renovada. Compraram para lá umas ambulâncias, andaram para lá a fingir, mas foi dito que a frota precisa de ser renovada. Retiraram 170 milhões, o que vale é que isto é tudo aos milhões, não é? Retiraram 170 milhões que eram do INEM, que eram do orçamento do INEM, e o INEM tem de orçamento cerca de 160, mais 40 milhões por causa dos excedentes que eles conseguem ter, porque estes pelos têm excedentes, e quando alguém sabe que há excedentes, claro que vão utilizá-los aonde? No nosso excedente. Retiraram-os e então temos o excedente orçamental. E isso foi tentado fazer com outras empresas públicas, mas houve algumas empresas que não fizeram isso, ou seja, os recursos que eles tinham mantiveram debaixo da alçada deles, e isso contribuiu para que o excedente não fosse maior, porque afinal o excedente era uma manobra contabilística, não é? Quase. Eu digo, se tu não fazes obra nenhuma, mas ias fazer, atenção, nós temos que fixar isto bem. Ele não fez, mas ia fazer, eu tenho a certeza que ia. Nós é que não lhe permitimos, porque ele ia fazer isso tudo. E ainda vão agora, aliás, neste momento o Partido Socialista está a exigir que se faça tudo aquilo que ele ia fazer durante 8 anos. Mas alguma coisa ele deve ter feito bem, porque ainda ontem Marcelo o condecorou. Eu não te queria provocar, mas teve que ser. Peço desculpa que eu não leves a mal, estava distraído. Quem? Queres que eu repita? O Marcelo, sim. Fez bem. Aliás, nesse aspecto eu penso que é uma das coisas mais nobres que ele tem é condecorar e fazer coisas e tirar fotografias. Olha, João, ainda antes de sairmos da saúde, nunca o orçamento para a saúde foi tão grande. Ou seja, é provavelmente o Ministério que em 10 anos teve o seu orçamento aumentado em maior quantidade. Mas nós não sentimos isso no nosso dia-a-dia. Isso é que é... Cuidado, uma coisa, e é outro dos problemas, é que uma coisa é o que está escrito no orçamento, outra coisa é o que está nas cativações e outra coisa é aquilo que não se faz. A execução. E se nós formos a ver o número de cativações que havia, e já falaremos do tempo recente, mas de antigamente havia cativações e não eram poucas. Mas o principal era que se dizia, lá está, que se ia fazer tudo. Ia-se comprar tudo, ia-se melhorar a frota, íamos ser todos felizes. Não tivemos tempo para isso. E a diferença está aí. É porque uma coisa... A minha grande pergunta é... Eu sou muito básico, pronto, tenho frequência universitária, mas sabe Deus como. Conseguem aumentar 50% o orçamento de um item e o item está a ir a fundo, cada vez mais a fundo? Então, alguma coisa está mesmo muito mal. Aliás, é a primeira crítica que eu faço neste momento, por exemplo, à Ministra, quando andavam a dizer, eu queria deixar isto para o fim, mas quando andavam a dizer que iam resolver os assuntos todos rapidamente, todos, não é bem, eu entendi o que queriam dizer, mas que iam resolver assuntos prementes muito rapidamente, eu pergunto se este não era um deles. Então, mas
O que é que se está a passar? Nós sabemos que 20% do orçamento vai para os laboratórios quase diretamente. Mas será que não há mais nada aqui que esteja de facto a ser muito, muito mal gerido? Será que isto não tem a ver com as pessoas que se põem nos lugares ditos de responsabilidade e que afinal só lá vão porque têm um cartão de uma determinada cor? Então, mas aí estamos a ir para uma área que... Do 25 de novembro ao 25 de abril. A ideia que nós temos que está em franco progresso, que é a corrupção, embora não os vejamos a ser condenados. O Corrupção dinheiro em Portugal não existe. Não, acredito que não. Não, porque se existisse já tinham tratado dela. Mas está bem, eles também iam tratar, mas não tiveram oportunidade. Pronto, está bem, eu agora estava a ser injusto. Eles iam tratar da corrupção. E estavam quase... creio que em comissões já havia várias comissões que deram início, mas depois não tiveram oportunidade de as acabar. Ainda a semana passada esteve aí sentado o Paulo de Moraes. Eu ouvi-o e fiquei... Era mais um assunto que eu queria falar no fim, mas falo já, quer dizer, quando temos o tempo está a passar, nós não estamos a caminhar para o Ministério da princípio. Saúde com 15 milhões e depois as pessoas que dizem que 15 querem resolver... mil milhões. 15 mil milhões, peço desculpa, 15 milhões. 15 milhões é... 15 milhões por segundo. E logo a seguir, o ensino tem 10 mil milhões e está em terceiro. 13 mil milhões para verbas excepcionais. Isto é mesmo excepcional. Não se pode levar a sério uma coisa destas. Uma pessoa só se pode rir. Ou chorar. Porque eu pergunto, o que é que andam a querer fazer? É este o caminho? Eu fiquei a meio dos casos todos. Da saúde? Da saúde, sim. Então, mas volta lá aos casos da saúde. Volta um que me diziam já há muito tempo, para já um pormenor, o tempo que é tratado, com que são tratados estes parâmetros, e bem, eu percebi, é tratado desde que eu ligo, e eu tive um caso há pouco tempo que eu denunciei, é tratado desde o tempo que eu ligo até o tempo em que é prestado o socorro. Ora bem, ninguém fala que no meio disso tudo há um conjunto de guerras e de aproveitamentos também dos bombeiros, na minha opinião. Há muito tempo que eu digo e volto a referir. Acho que também os bombeiros tinham que rever muitas das situações. E porquê? Porque uma coisa é eu ligar e a pessoa ao passar, que demoraram 15 minutos só para passar, só para me atenderem a chamada. Mas depois disso, ainda têm que andar à procura de uma ambulância da mais próxima. E a mais próxima, às vezes, está a léguas de distância. Eles referem que isto devia ser medido de outra maneira. Quer dizer, eu não consigo perceber como é que alguém diz isso numa situação destas. Então, lá bem, se foi por um motivo ou se foi por outro. Eu sei é que, desde que eu telefonei até que chegaram, demoraram 1 hora. Mas houve um presidente, agora, que disse... que estava muito bom porque estavam abaixo de 1 hora. Imagina o que é um ataque cardíaco 1 hora. Ele não deve imaginar, mas pronto. Aliás, nós tivemos uma pessoa que nós conhecemos que costumava ser nossa convidada aqui, só não é porque está em exclusivo num outro canal de televisão, a Joana Amaral Dias, que o pai dela... precisamente teve uma situação na rua. Exatamente. 2 horas à espera. Sim. A Joana diz, ele ficou ali como se fosse um cão abandonado. Abandonado quando antes eu ainda recentemente ouvia falar, e não era um mito como é hoje, na Via Verde. Ou seja, quando alguém participava qualquer coisa, que era atendido imediatamente, e participava que haveria qualquer problema do foro cardíaco, pelas 2 ou 3 perguntas que faziam, imediatamente tinham um carro rápido para chegar junto à pessoa. Hoje, o carro rápido ia 10 vezes, ia e vinha 10 vezes, e mesmo assim não chegavam lá a tempo porque estão nesta coisa da triagem. Depois há outra coisa que ninguém fala. Tocaram assim ao de leve, eu sei isto, porquê? Porque eu tive vários colegas que trabalharam no INEM. Tive lá vários, alguns até já faleceram, e que me diziam o pandemónio que aquilo era. Porquê? Porque antes tu tinhas médicos
que estavam a fazer por trás das pessoas que estavam na triagem e que, quando se apercebiam que havia qualquer situação, eles definiam se devia ir um carro rápido, se devia ir um carro lento ou um carro médio. Hoje há os fluxos. Sabes o que é que dá de uma maneira geral isto dos fluxos? Pronto, é aquilo que se está a ver. Tanto que já há um que diz, que já vários disseram nesta audição que os fluxos deviam ser revistos. Há quanto tempo se é que alguma vez deviam ter existido? Que eu saiba, quem decide rapidamente era o médico. É o médico que deve decidir. Mas os fluxos põem-te o médico a dizer que não é preciso ir para uma determinada coisa e a polícia tem lá um fluxo diferente e diz que tem que ir. E então andamos aqui a brincar. Ou, por exemplo, vais para nunca te questionaste porque é que há acidentes em que está um tipo de bicicleta ou de moto que cai sozinho e tens 2 carros de bombeiros, 3 de desencarceramento, 30 ambulâncias, tudo ali. E quem é que está a pagar isso? Tu e eu. Tu e eu. E ninguém se questiona. Claro que há gente que se aproveita disto. Olha, uns deles, os hospitais, quando verificaram que começavam a mandar o INEM a fazer transportes de doentes secundários ou a fazer o transporte de puérperas ou de recém-nascidos, deixaram de requisitar esses serviços. Claro, eu também fazia o mesmo. Então eu pergunto, o que é que andava a fazer lá o presidente do INEM? O que é que ele andava a fazer se não sabia dizer, isso não é para isto? Nem pouco mais ou menos. Isso não é necessário ir uma ambulância. Aquilo é para situações de grande urgência, não é para andarmos aqui com tretas. Com tretas, autenticamente. Eu soube há uns tempos atrás que havia pessoas a ligarem para o INEM por causa do gato ter ficado intoxicado, por exemplo. Nós andamos a brincar com isto. Tu não digas isso à Inês do PAN, porque senão ela vai começar a ter alguma ideia para criarmos e digo isto com toda a ironia, mas com o respeito para quem tem animais de estimação. Nós estamos a falar em 25 de Abril e em 25 de Novembro, e eu pergunto, é de 25 de Abril ou de 25 de Novembro o facto de haver muita gente, a insurgir-se contra uma greve que é feita por técnicos às horas extraordinárias, atenção, às horas extraordinárias, depois de já terem ultrapassado o número de horas legal, de longe, e depois de muitas das horas que foram feitas, saberem que não são pagas. Eu pergunto, quem é que nos esteja a ouvir, que seja trabalhador num lugar qualquer, que faz o seu horário normal, faz as horas extraordinárias que são pedidas pela entidade patronal e que são pagas, e que verificam que mesmo assim não é suficiente, e lá ficam a fazer horas extraordinárias de moto próprio, voluntariamente, sem serem pagos. E depois querem que façam qualquer coisa como eu ouvi. Só em setembro foram feitas 28 mil horas extraordinárias. Para além disto, desculpem lá, mas estão a brincar comigo o quê? Então a culpa é deles. A culpa é dos desgovernantes que andaram aqui a desgovernar tudo isto durante estes anos todos. Mas lá está, deixaram-nos um excedente orçamental, que é uma coisa que eu me esqueço sempre e tenho que referir. Mas achas que em algum momento, ou já começam a existir alguns pontos onde o atual governo tem que começar a assumir a responsabilidade? Completamente. Completamente. Mas o atual governo está, quanto a mim, num dilema que ele próprio criou nas suas propagandas eleitorais, ele e todos os outros que estão sentados na Assembleia da República. E se calhar até quanto mais à esquerda, pior. Porquê? Andam a prometer tudo a todos. E eu pergunto, onde é que está o dinheiro? Onde é que está o dinheiro? Só ouvi até hoje uma pessoa a falar abertamente sobre esse assunto. É certo que ele está em campanha, é verdade. Começou uma pequenina campanha. Não posso dizer que simpatize com ele, mas gostei da entrevista, gostei, sinceramente, tenho de dizer. Eu não sou suspeito, porque eu nem defendo a função de Presidente da República. Vê-se. E ainda menos da monarquia. Imaginem o que era eu ter que ficar com este rei durante o tempo todo até que ele morresse e depois ficar com filho. Isso é que é monarquia. De quem é que estás a falar? De um presumível rei que existe em Portugal. Não, mas de quem é que ouviste numa entrevista? O rei Marcelo. Estava a falar de... Mário Centeno? Não. O Mário Centeno é o mas único então estavas a falar de quem é para a gente António saber? José Seguro. António José E que falou numa coisa que eu achei fantástica, vindo de um socialista, então ainda mais.
o principal item que ele bateu 3 ou 4 vezes, se a memória não me falha, porque eu ouvi com atenção, foi produtividade. Nós não podemos fazer nada se não tivermos dinheiro nos bolsos. Nós não devíamos andar a prometer nada se não tivéssemos já alguma capacidade financeira para isso. Por isso é que o António Costa não fazia nada e andava muito magicamente a prometer tudo a todos, mas sabia perfeitamente que não podia fazer nada, porque tinha que reduzir a dívida. É verdade que conseguiu reduzi-la, mas eu digo, para 8 anos é insuficiente. É insuficiente. Nem com o PRR, nem com a famosa bazuca. Andámos aqui a ouvir por isso é que eu nauseam que a bazuca ia resolver N problemas. Como sempre. E repara nos termos que usas, já estás a usá-los corretamente, que ia usar, que ia fazer. Por isso é que eu dizia que ele era o primeiro-ministro, que ia um dia ser primeiro-ministro dos portugueses. Que não conseguiu também, por falta de tempo só, mas mais nada. Olha, ó João, nós estamos sensivelmente já nos últimos 4 minutos de programa. Ainda dá para abordarmos mais alguma coisa? Achas que dá. Sim. Dá para ter no INEM a perspectiva, esta simples perspectiva, que é, em 1953, na Suíça, para formarem um técnico do INEM, demoravam qualquer coisa como 4.500 horas. 1953. Em Portugal eram 900 horas e agora reduziram para 200. Nós somos, por isso é que eu digo há muito tempo, para nós somos técnico muito espertos. Nós somos muito inteligentes e depois ainda me vêm dizer que o povo quer isto, é aquilo. O povo é muito inteligente e é por isso que eu defendo fortemente. Agora, anda a ser desgovernado por uma data de incompetentes há uma data de tempo que não têm essa inteligência para fazerem uma formação em 200 horas que devia ser de 4.000. Logo, achas que esta cerimónia do 25 de novembro... Foi importantíssima. Foi importantíssima, porque finalmente definiu-se o que é que seria mais importante em todos estes aspectos estruturais, se era o 25 de abril ou o 25 de novembro. E nós ficámos, eu penso que ficaste esclarecido. Eu fiquei completamente esclarecido, porque agora sim eu percebo qual é, agora sim é que vai ser e que vamos andar para a frente, porque finalmente sabemos que tudo isto vai ser alterado, vão deixar de haver as cativações, vai deixar de haver 30% de abandono no INEM, vai deixar de haver as carreiras desvalorizadas como são, vai deixar de haver 700 médicos passarem a 1.400, que era o devido, vai passar de haver 60 médicos quando só têm 18. Isto, assim, sim, ficou finalmente definido. A grande diferença, e era isso que nos faltava, porque a partir deste momento nós temos os assuntos resolvidos, era saber o que é que de facto foi importante. Se foi o 25 de abril ou o 25 de novembro. Olha, mas, esquecendo-se todos que o 25 de abril foi fundamental e que o 25 de novembro foi muito importante, em minha opinião. João, e porque falas em ajuda do Estado, recentemente, por exemplo, no nosso país, nos nuestros hermanos, no nosso país vizinho, assistimos a uma situação em que, por causa de tricas políticas, Madrid não enviou as ajudas que o povo precisava, porque o governo autónomo de Valência não pediu, não consigo perceber. Nem tu, nem ninguém. E o problema é que eu, de facto, eu não gosto nada de espanhóis, mas tenho uma inveja enorme deles, porque eles, em muitas coisas, têm uma característica que nós não temos. Têm uma força e uma coragem brutal. E nessa situação que tu estás a dizer, curiosamente, começou a aparecer uma frase que é, e que eu deixo para Portugal, para os portugueses pensarem, que é: só o povo salva o povo. Não te esqueças que quando começou a pandemia, ao contrário do que se diz hoje, que foi o governo e o Costa que fizeram mundos e fundos, estão a mentir à nação. Foram o povo é que começaram a ter algum cuidado. Portanto, mas eu quase que dava para começar um outro programa, porque acho que os reis de Espanha tiveram muita dignidade
e tiveram uma postura de integridade quando lá foram visitar aquelas populações. Mas lá está, os nossos reis e barões de cá iam ter essa dignidade, mas não deixaram. Falta-lhes a verticalidade. João Chaves, muito obrigado. Obrigado por ter estado aqui connosco uma vez mais. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um programa. Já sabe que pode rever estas conversas subscrevendo o canal de YouTube do Isto é o Povo a Falar. Vá lá e clique também no sininho para receber a notificação. O resto, uma boa noite. Até amanhã. Muito obrigado.